escolhi é Isaías capítulo 61. E deixa eu fazer outra adendo aqui, porque vocês estão vivendo um ano de duplo favor. Eu acho que eu estou aqui exatamente por causa disso. Porque eu conversando no café, o William falou assim, nós estamos alinhados. Estávamos conversando, ele falou assim, porque nós estamos no ano de duplo favor. Eu falei, e nós estamos no ano de dupla honra. Aí por conta dessa, eu e a minha boca grande, quando eu falei isso, aí ele, então você vai pregar lá. Então deixa eu explicar aqui alguma coisa para você. Se ao longo da minha mensagem eu falar dupla honra, é duplo favor. Ensina para o seu irmão assim, se o pastor Osmar falar dupla honra, é duplo favor. Porque eu estou tão internalizado com dupla honra, desde o começo do ano eu estou falando sobre dupla honra na igreja, que pode ser que em alguns momentos eu fale dupla honra aqui para vocês. Amém. Então, vai estar bem alinhado. Isso é importante. E como é importante esse alinhamento? Deixa eu ler o texto, depois eu continuo aqui. Isaías capítulo 61. Isso, verso 7, né? Vou ler aqui para não comprometer, porque ele me perguntou qual versão que eu ia ler. Então eu vou ficar aqui na King James aqui. Diz assim: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Eu vou contar até 3, você leia o texto para mim, por favor. 1, 2, 3. Amém? Levante as suas mãos o mais alto que você puder e oferte os seus aplausos como tributo a Ele. Aplauda mesmo. Esses aplausos são teus, Senhor. É a tua igreja que se reúne para te glorificar nessa noite, para reconhecer que sem ti nada somos. E tribute mesmo, tribute louvores ao Deus dos céus, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Sente por alguns instantes. Todas as vezes que eu vou aplaudir, eu procuro aplaudir sempre acima da minha cabeça. Por quê, pastor? Porque aqui a gente aplaude a homens e aqui a gente aplaude a Deus. Amém? Aprendemos? Aqui aplaudimos a homens, aqui aplaudimos a Deus. Então vamos aplaudir a Deus nesse momento. Quero ver se você entendeu. Show. Sim, glória a Deus. Eu nunca mais me esqueci disso. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade. Confesso que estou muito nervoso. Mas a oportunidade de compartilhar a palavra e cooperar com a obra linda que o Espírito Santo está fazendo e realizando no meio de vós. Tecladista, me socorre aí, me ajuda, música, alguém, torna mais flexível esse negócio aí. Cadê o tecladista? Foi beber água, né? Cadê ele? É? Ih, rapaz, eu sou musical, cara. Musical, sem música aqui, vai que tu toca uma música que eu saiba cantar aqui, eu sou meio doido. Eu estou aqui meio comportado, mas sou meio doido. Mas vamos lá. Obrigado também ao apóstolo William e à pastora Graça por me permitir acessar essa tribuna tão honrada por Deus e zelada por vocês e toda essa casa. Trago um grande abraço da minha esposa Flávia, meu filho Gabriel, meus netos Davi e Gabriele. E toda a família ministerial ali em Coelho da Rocha. Já vos foi apresentado um dos nossos pastores Aristides, que está caminhando conosco. E toda a família ministerial, sintam-se então abraçados. E creio, e é um fato, né, que como essa casa caiu na graça do Senhor, e temos sido como vocês, ali prósperos, abençoados, mesmo com todos os desafios e adversidades. Posso dizer que o saldo é positivo. Sempre observo Salmos 45 que diz, ali diz que o saldo é positivo. Muitas têm sido, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Quisera eu poder anunciá-las, mas são mais do que se pode contar. Há muitos anos eu conheço o apóstolo William.
pastor, agora apóstolo. E quando eu entro nessa casa, eu vejo como vocês estão sendo abençoados e prósperos. Talvez alguém que entre aqui pela primeira vez acha que isso aqui surgiu aqui do nada, né? Mas nós já acompanhamos essa obra há algum tempo. E eu fico maravilhado todas as vezes que eu acesso aqui e vejo como Deus tem sido generoso com vocês. Nós temos até estacionamento agora, meu carro está chique ali. Fala para o seu irmão assim, você vai botar o seu carro lá. Muitos não entenderam, né? Diga assim para ele, você vai botar o seu carro lá no estacionamento. Profetize, meu irmão. Eu creio nisso. Pastor que se vire para comprar mais estacionamentos aí. Né? Vai faltar espaço. Porque já é. E espero que você esteja bem atento pegando essas verdades. Eu trago muitas chaves e segredos espirituais para compartilhar com vocês nessa noite. Já entendemos e nós ensinamos que os desafios vividos no coletivo igreja ou no individual pessoa, eles são passaporte de dupla honra ou duplo favor. O de José foi os seus irmãos. O de Moisés, podemos dizer Faraó. O de Sara, Agar. O de Ana, Penina. O de Davi, Golias. O de Elias, talvez Jezabel e seus profetas. De Daniel, eu mencionaria ali a cova dos leões. O de Jeremias, o calabouço. Talvez de Paulo, eu chamaria de Alexandre, o latoeiro, que perturbou a vida dele. Mas o mais importante de todos os passaportes de acesso foi o de Jesus. Foi na cruz. Quando eu entendo que o maior passaporte foi o de Jesus na cruz, eu me habilito e me preparo para o tempo que Deus gera para trazer dupla honra. Porque ou duplo favor. Todas as vezes que nós estamos às portas de vivermos a dupla honra ou duplo favor, prepare-se, porque eu vou chamar de contratempo ou adversidade, vai acontecer. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus é aquela que nos habilita para toda e qualquer situação na nossa vida, nós entramos numa dimensão diferente de entendimento, e nós precisamos entender isso. Nós somos desafiados a não nos sintonizar com a frequência do mundo, pois Deus sempre teve a sua frequência própria. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? E na frequência de Deus, Ele sempre está trabalhando de forma contrária à nossa lógica racional e humana. Marcos capítulo 8, verso 17, Jesus, quebrando lógica racional e orientando os seus discípulos, ele diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti 7 para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, respondeu ele. E ele lhes disse: vocês ainda não entenderam. E por que eu chamo esse texto de uma quebra de lógica? Ora, Jesus pega 5 pães e entrega para 5.000 pessoas. 5 pães para 5.000. Depois Jesus vai pegar 7 pães, mais ou menos, mais, só que ele entrega para 4.000. Qualquer um dizia assim, que participou do primeiro milagre: poxa, lá atrás Jesus pegou 5 e 5.000 pessoas comeram. Agora Jesus pegou 7. Humanamente falando, talvez 7.000 pessoas. Jesus, não. Eu estou mostrando a vocês que o meu modo de agir é para quebrar toda a lógica racional humana. Eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos descansar o nosso coração mesmo em meio às dificuldades da nossa vida. Lembrando, elas são passaportes para nós.
Vejamos que o modo de Deus agir, a matemática de Deus é completamente fora da nossa frequência, mas não é inalcançável. O nosso desafio é buscar, é viver buscando a dimensão de Deus, a frequência de Deus, pois aí os nossos pensamentos serão do alto e não da terra. Fala-se muito em alinhamento, fala-se muito, não é tão simples assim, mas é alcançável. Quando um coração, um homem ou uma mulher se dispõe, deseja ardentemente conhecer o coração de Deus, mas interessado está Deus em revelar o seu coração para esse ou para essa que o busca. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ele diz: serei achado de vós e farei mudar toda a vossa sorte. Meu irmão, se esse texto, toda a vossa sorte, se isso não for uma vida próspera, eu não sei mais o que é. Eu confesso que não sei mais o que é. Mas vamos lá. Pensamentos de alto. Disse um profeta que estava com a mente em Deus. Você está com a mente em Deus? 2 Reis capítulo 6, 14 ao 20 diz assim: então enviou para lá cavalos e carros com um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou, alguns de nós, bem cedo, e esse com o exército tinha cercado a cidade e vários carros e cavalos. Então o servo lhe disse: ai meu senhor, o que faremos? Já teve isso aí? Tem alguém que fica assim, que vê a situação crítica: ai, o que nós vamos fazer? Como é que vamos pagar? Como é que vamos resolver? Como é que vai ser? E aí vem o profeta, muito tranquilo, muito tranquilo. E eu queria que você tivesse a tranquilidade em Deus, irmãos. E ele sai assim, acorda, levanta, ele olha. O profeta, o moço desesperado, igual muitos de vocês aqui. Desesperado, porque a fatura chegou, porque essa maluquice toda aí. Aí o profeta levanta e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha o que ele diz: mais são os que estão conosco do que os que estão. Só que uma coisa é falar. O moço não alcançou naquele momento. O profeta deu a palavra para ele, mas ele não alcançou aquilo que o profeta está vendo, porque ele não estava vendo ainda. O que me assusta é que na mente do profeta, ele deveria ver. Quando o profeta fala para ele, na mente de Eliseu, Eliseu disse: você tinha que perceber isso, você tinha que ver. Mas aí, Deus vai socorrer. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Eu sei que vocês são homens e mulheres e jovens de oração. Mas se tem uma oração que tem que fazer parte quase que todo dia, é: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. O salmista diz: desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Paulo ora para que nos seja abertos os olhos do nosso entendimento, porque com os olhos abertos a nossa percepção de mundo e de situação muda completamente. Até porque você sabe, já deve ter cantado, nós não vivemos na vista das coisas, vivemos não por aquilo que vemos e sim por aquilo que cremos. É real. E eu fui ver a sua mensagem semana passada, que eu não ia vir cair aqui de paraquedas. Eu disse: Deus, eu não sei que o apóstolo está pregando lá, eu não vou chegar lá assim perdido. Eu fui olhar ali falando de autoridade espiritual. Aprendi, que Deus abençoe. Porque é espiritual. São alinhamentos e dimensões que Deus tem para nós, para todos, para que a gente possa ter o coração naquilo que é orientado e ordenado por Ele, não pela vista dos nossos olhos. Só para te lembrar, eu sei que você sabe, essa é uma igreja bíblica. O Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem como se já existisse. Costumo eu dizer que Isaías também reforça, né? A Isaías que disse, eu só reverbero, que diz que Deus faz o fim para depois fazer o começo. Ora,
Antes mesmo do apóstolo William nascer, muito antes, a Betel já existia. E depois que ele passar, quero ver se vai ser ruim agora, e depois, a Betel continuará existindo. Porque não depende dele ou de nós. Esse negócio aqui que nós chamamos de igreja está muito além de nós. É coisa de Deus, irmãos. Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação, fazer esse ajuntamento para que nós tivéssemos conexões, nos uniu ao corpo, e vai dizer Paulo que o corpo bem ajustado, ele cresce sem necessidade de esforço. O corpo ajustado e alimentado, ele cresce. Você não pode dizer para o seu filho lá que nasceu, eu não quero que você cresça, quero que você fique bebê. Se é só amamentar ele, dar comida, sem que você perceba, ele vai crescendo. Talvez você que está ali todo dia não veja, mas quando você recebe um parente que vê, nossa, não é assim? Como esse menino está grande, ou essa menina está grande. Por quê? Diga para o seu irmão, crescimento é natural. Em Deus é natural. Ora, como não prosperar? O solo é fértil, tem água da vida, e nós colocamos a semente. Como não prosperar? É impossível. O único problema é que nós, às vezes, não acreditamos na capacidade daquela semente. E, às vezes, deixamos de regá-la. Quando deixamos de regá-la, ela não vai entregar os frutos que precisa. Porque Deus quer que a minha e a sua vida produza frutos, sim, mas frutos abundantes. Fique comigo, fique comigo. Ele orou e disse, abre os olhos para que veja. O Senhor lhe abriu os olhos e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A percepção, a sensibilidade espiritual é que nos faz entender e ver e crer que Deus está fazendo. Os olhos humanos têm dificuldade. A mente humana natural tem dificuldade, porque nós já temos uma inclinação a olhar para os pontos negativos, para as dificuldades, naturalmente. Então isso precisa ser quebrado para que a gente possa ativar. Quantos estão comigo? Levanta a mão. Para que a gente possa ativar o nosso homem espiritual, trabalhar a nossa percepção espiritual, e então nós começaremos a entender que haja o que houver, Deus sempre estará trabalhando. E eu quero reforçar minha tese no texto que diz, porque Deus desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quantos esperam em Deus aqui? Baseado na sua resposta de que você espera em Deus, você agora precisa crer, pelo texto, que Deus está trabalhando na sua vida. É o texto que diz. Ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Aí eu perguntei, quantos esperam? Opa, quando eu digo eu espero, eu ativo a palavra de Deus sobre a minha vida. E agora eu começo a crer que mesmo vivendo no mundo dos homens, existe um reino de Deus que está trabalhando em meu favor. Agora, tudo o que eu falo aqui parte do princípio do seu ensino de domingo e tantos outros, que nós estamos debaixo de uma cobertura de um tempo de obediência espiritual. Não vem aqui achar que tudo... Não, tem alguns princípios que precisam ser observados, que eu não vou tratar nessa noite, porque vocês estão sendo tratados nele. Então, tudo que eu falar de honra dobrada, de porção dobrada, de dupla honra, parte do princípio de uma aliança com a palavra que flui desse altar, com o sacerdote desta casa. E nós aprendemos muito bem ali com o apóstolo semana passada. Então, posso avançar, amém? Não vou aqui tratar de pecado, nada disso. Isso ali vocês já estão sendo tratados. Eu estou agora em outra dimensão, levando vocês para outros princípios, para ativarem as verdades espirituais
que precisam ser ativadas. E é interessante, queridos, antes do pastor aqui começar a pregar, o prédio estava com as luzes apagadas. Nós estávamos adorando. E alguém precisou ir lá no interruptor e ativar. E aí houve luz. Criação, né? Haja luz e houve luz. O que eu quero dizer com isso? O prédio em todo o tempo estava energizado, mas precisou de alguém colocar o dedo para que a luz se manifestasse. O que eu faço aqui nessa noite, o que vocês vivem aqui nessa casa, quando alguém se posiciona aqui, e aí com todo respeito ao apóstolo, independente de quem estiver aqui, porque às vezes a gente fica naquela neura de achar que a ativação parte tão somente dele. Desculpe-me, mas é a palavra. É aquele que se posiciona aqui na palavra. Quando ele expõe as escrituras, o Espírito Santo começa então a agir dizendo: permita-me ativar essas verdades espirituais na sua vida, para que você saia daqui com pensamentos do alto, para que vocês saiam daqui com o coração nas coisas do alto, para que vocês saiam daqui com outras percepções, para que vocês não sejam atingidos pelas realidades que vocês estão vivendo e vivam aquilo que Deus tem para a sua vida. Continuando aqui, queridos. A igreja sempre está vivendo dentro desse contexto profético. Em que isso implica? Implica em que nós não sabemos que hora exata virá a bênção, nem que hora exata virá a cura ou a provisão e a resposta tão esperada dos céus. Pois Deus age em dias comuns na nossa vida. É óbvio que o ambiente ajuda. E por que eu estou dizendo isso? Irmãos, amados e amadas, todas as vezes que vocês, sobretudo, entrarem nessa casa, estejam muito atentos ao que Deus vai fazer. Porque às vezes você diz assim: não, só vai acontecer quando o apóstolo estiver pregando. Pode ser num abraço do irmão, na entrada ali o teu milagre acontece. E Deus faz isso de maneira proposital, para que a gente entre nessa casa ou nesse ambiente com toda a atenção possível, tirando todas as distrações e abrindo o nosso coração, dizendo: Senhor, pode ser hoje. Senhor, pode ser hoje, até porque Deus é Deus de hoje, de agora. Então esteja muito atento. Começou o culto ou não começou, você já fica assim: é hoje o meu milagre. Sabe que você pode dizer isso? É hoje o meu milagre. É hoje a minha cura, é hoje a minha provisão, é hoje a minha resposta tão esperada dos céus. Porque Deus age em dias comuns. Eu lembro de Neemias, estava um dia comum na sua vida, e entendeu naquele dia, quando recebeu a notícia de que os muros estavam destruídos, que Deus estava chamando ele para restaurar muros e trazer de volta a dignidade de famílias. Mas aquele dia era um dia comum. E venho aqui neste tempo de avivamento que vocês estão vivendo, para dizer que hoje a noite é propensa para milagres. E por mais que você já tenha vivido ou recebido, você ainda não conheceu, não desfrutou a essência da dupla honra, a essência da porção dobrada. Por quê? Porque Deus poderia, dia 31 para o dia 1º, quando você esteve nessa tribuna e ordenou a palavra que seria norte de 2025, naquele dia Deus poderia, quando Ele descortinou para você, é ano de duplo favor, naquele dia Deus poderia de imediato derramar todo o duplo favor na sua vida, estaria resolvido o ano. Mas Deus não faz assim. Deus sinalizou qual era o caminho que a igreja precisava seguir, e a partir de então Deus começa a entregar as estratégias e o caminho que nós temos que seguir. Quando eu digo que você tem que estar atento às reuniões, às celebrações que você estiver vivendo aqui, é porque elas são estratégia para produzir, porque no dia 31 de dezembro de 2025 você vai olhar para trás e você vai dizer: eu não acredito que eu vivi tudo isso. Esse é um duplo favor de Deus para a minha vida. Portanto, penso eu que essa palavra é para você não desistir na caminhada. E quando estiver desfalecendo, lembre-se do passaporte. De Davi, Golias. De Ana, Penina.
Sempre haverá. E quando esses passaportes chegarem, você tem que estar muito atento, porque toda dificuldade ela traz acesso para a nossa vida. Vou dizer de novo, eu não vim aqui para pregar dificuldades, mas elas acontecem. Todas elas geram acesso para a nossa vida. Elas são portas de acesso para a nossa vida. Todas as vezes que Deus quer nos fazer subir mais um degrau, Ele cria uma situação, porque cada degrau subido oferece resistência para a minha perna, e eu consigo alcançar a dimensão que Deus tem para a minha vida. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, está difícil. Eu estou dizendo, é porque o acesso que Deus quer te dar é muito grande. Pastor, eu não estou aguentando. Eu digo, sustenta aí o fogo, meu amado, minha amada, porque aquele que começou a boa obra é poderoso para complementar. Deus não abandona os seus filhos no meio do caminho. E você vai passar. Olhe para o seu irmão e diga assim: você vai passar. Diga com autoridade para ele: você vai passar, meu irmão. Dupla honra. Um dos textos que eu considero mais lindos é o Salmo 126. Vocês conhecem? O Salmo 126 fala de libertação do cativeiro. De tal forma, a libertação foi tão poderosa que todo o povo fora tomado de uma emoção tão forte de choro, de lágrimas e de alegria. Pois a força da reconstrução, eu gosto disso, irmãos. Eu gosto de saber que a palavra que Deus entrega para nós, ela é tão poderosa. Eu chamo de, nesse momento, força de reconstrução. É aquela que Deus envia e que nada nem ninguém pode impedir de acontecer. Agora, 126, eles estavam tomados por essa força. Uma emoção forte no coração deles desencadeou em todo o povo, por se tratar de uma libertação em massa. Duplo favor é entender que nessa cidade, será que eu posso ouvir um glória a Deus? Haverá libertação em massa de famílias. Por isso, a igreja deve estar avivada, pois no avivamento há choros, há alegrias, mas em meio aos choros de alegria, acontecem declarações proféticas. É por isso que eu digo que nós temos que estar muito atentos. O que vocês chamam de mover são ambientes preparados para uma palavra profética que pode ser enviado por qualquer um naquele ambiente e faz com que o milagre aconteça. A força da restauração. Esta cidade está sendo preparada. Digo eu, porque na fala de Jesus, ele disse: os campos já estão prontos. A minha percepção pequena, eu digo: São João está sendo preparada. Aí Jesus, olhando no mesmo lugar que eu: me perdoe, Senhor. Ele disse: os campos já estão prontos. Saiam e façam a colheita. É percepção diferente. Se nós temos que brigar por alguma coisa, num bom sentido, é buscar entender a percepção de Jesus sobre as situações, toda e qualquer situação da nossa vida. Voltando ao Salmo 126, choros de alegria, declarações proféticas. No Salmo 126 eles estavam chorando, sorrindo, dizendo um para o outro: a promessa se cumpriu. Dizendo um para o outro: a promessa se materializou. Dizendo um para o outro: aquilo que era impossível aconteceu. E talvez algum grupo de família dizendo: lembra, lá atrás, lembra, William, 17 anos lá atrás, quando Deus falou que ia fazer, e que muitos não acreditavam que Ele ia fazer, mas nós perseveramos. E olha onde nós estamos. Aí o Senhor olha para nós e diz assim: mas ainda tem muito que percorrer. Mas o mesmo Deus que me trouxe em 17 anos, Ele vai me conduzir até que a carreira esteja pronta na minha vida. Porque em Deus não há projetos inacabados. E eu preciso dizer para você, talvez você já tenha ouvido, que você só está aqui porque Deus te escolheu.
E Deus também não errou na sua escolha. Porque se você estiver aí sentado dizendo, mas a minha vida... Não, Deus não erra na escolha, não. Só estamos aqui. Essa foi uma decisão dos céus e não nossa. Não foi vocês que me escolheram, disse Jesus. Então diga bem alto, foi Jesus quem me escolheu. E isso ativa outro princípio, tá? Porque se porventura na caminhada eu tiver um desgaste com você, que não deve, mas acontece, eu não vou sair da presença por causa de você, porque não foi você quem me escolheu, foi Jesus quem me escolheu. E o desgaste com você está treinando alguma coisa no meu emocional que precisa ser tratado. E quando eu me permito ser tratado, eu sou curado. E saio mais forte. Da sua adversidade, Deus faz você sair mais forte. Vai dizer o profeta, digo fraco, eu sou. Mas ele não diz que essa fraqueza que vocês disseram, não. Vou dar outra chance. Diga ao fraco, eu sou. Isso. Eles estavam dizendo um para o outro. Diga assim para o seu irmão assim, ó, a promessa se cumpriu. Ela se materializou. Estou aqui para dizer para vocês que esse é um tempo de provocações sobrenaturais, de romper limites, que na sua incapacidade você vai viver o impossível, porque a palavra de Deus por si só gera o impossível. Estava eu meditando essa semana, parei no texto e disse Jesus, simples assim. Eu gosto do sermão de Jesus, que é muito tranquilo. Fico olhando aquela mansidão, aquela tranquilidade de Jesus, a galera desesperada, aí vem Jesus. Por que estás ansioso? Olha os lírios do campo. Eu fico imaginando esse discurso. Como é que vai ser? Jesus, está preocupado com o quê? Olha os lírios do campo, não semeiam nem cegam. E nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um deles sequer. Assim mesmo, querido. Isso é para acalmar o teu coração que está aí aflita, desesperar. Como vai ser? Ele diz, se Deus veste os lírios do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, Ele vai nos chamar de homens de pouca fé. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. E se não conseguir, ore, Deus, eu preciso descansar. E no auge do desespero, converse com você mesmo, tá? Porque está batido a minha alma. Espere em Deus. Você já falou isso para você? Está lá naquela agitação da cozinha, aquela maluquice toda. Você tem que parar e... Por que está assim? Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus. Eu ainda louvarei. Você vai ver como é que uma paz vai invadir o teu ser assim. E aquilo que você não estava vendo, começa a ver, começa a aparecer. Eu gosto de H, quando ela pega Ismael e vai para o deserto. Vai lá, para o meio do deserto. Aí lá acabou a água, ela senta no canto e diz assim, eu vou largar o menino aqui, que eu não quero ver ele morrer. Aí vai para longe e começa a chorar. Igual muitas meninas aqui, né? Vai chorar, fulano me deixou, meu namorado foi embora. Essa maluquice toda que vocês têm aí. Mas vamos lá. Aí Deus diz assim, H, está fazendo aí? Eu não quero ver o meu filho morrer, Senhor. H, vai lá, pega o menino de novo. Sabe o que Deus estava dizendo? Se você estiver longe da promessa, você vai morrer. Mas se você voltar e pegar a promessa, haverá escape e livramento para você. H ouve, diga para você assim, H ouve. Ela volta e faz o quê? Ela pega a promessa. Essa é uma noite de você pegar a promessa. Porque longe da promessa você não consegue ver. Quando ela pega a promessa, ela vê um poço de água. Olha, e eu fico me perguntando se aquele poço estava ali o tempo todo. E estava mesmo. Só que no desespero a gente não consegue enxergar. Este é o ponto. Quando a gente descansa, quando a gente vai na palavra, tudo que você precisa tem resposta aqui. O nosso problema é que a gente quer resposta pronta. É aquelas colas da faculdade ou da escola. O colega estuda e a gente fica assim. A Bíblia
ela é completa, ela é plena. Ela tem resposta para o momento que você está vivendo. E você pode ir na Bíblia, você pode trazer qualquer problema. Você vai encontrar alguém na Bíblia que já viveu parecido com o seu. E está escrito ali exatamente para te dar a solução. Porque não existe problema sem solução. Diga para o seu irmão, em Deus não existe problema sem solução. A promessa se cumpriu. Provocações sobrenaturais, romper limite na sua incapacidade, viver o impossível. Essa libertação em fé é para os que creem em dupla honra, em duplo favor. E ela é poderosa. Olha o que diz Paulo, ou aos Hebreus, a carta aos Hebreus 11:33, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento. Glória a Deus. Alcançaram o cumprimento. Isto pela fé, tá? Diga assim para o seu irmão, é pela fé. Diga assim, duplo favor é pela fé. Ela só, escute, irmãos, só se materializa, só se torna palpável depois que a fé é ativada, tá? Então, se a gente tem que brigar por alguma coisa, é igual aquele pai lá, Senhor, aumenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Eu preciso crer naquelas verdades, eu preciso crer na sua palavra. Porque aos Hebreus está dizendo, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, e que é mais lindo aqui, ó, e da fraqueza tiraram força. Dá para você? Então, que você estiver na sua neura lá, na sua casa, na sua crise, eu não vou mais, quero saber de célula, não quero saber de tomar conta de ninguém, essas crises que tem um pessoal doido aí, aqui não, em outro lugar, mas eu falo aqui, se porventura acontecer um dia, por que vocês estão rindo? A Bíblia diz, esse camarada aqui, da fraqueza, eles tiraram força. Eu vim para ensinar você algumas verdades, ou colocar a cereja no bolo das verdades que você já tem. Todas as vezes que nós olhamos para a nossa vida, que nós estamos fracos, é aí que nós estamos mais prontos para a obra de Deus. É na nossa fraqueza que se manifesta a força de Deus. É na nossa incapacidade que se manifesta a capacidade de Deus. É na nossa humilhação que se manifesta a grandeza de Deus. A Bíblia tem os contrapontos que nós precisamos observar. Os humilhados, os fracos é que são fortes. Os desacreditados. Cadê Davi? Ah, não, ele não vai, vamos sentar na mesa e deixa esse camarada para lá, porque ele vai atrapalhar a nossa reunião, porque vai vir fedendo, ele está com medo dos gatos lá, vai vir fedendo a estrume, não dá para sentar com ele não. Ai, Samuel, só nos assentaremos quando aquele camarada esquecido chegar aqui. E quando ele chegar aqui, eu vou derramar um óleo tão poderoso na vida dele, que aquele cheiro de estrume vai desaparecer para sempre da vida dele. Ele vai ter a unção que ele precisa. 17 anos, dá para você, jovem? 17 anos. Deus derramando unção sobre a vida dele que queria potencializar a vida dele. Trazer um novo tempo. Viver um ano de duplo favor, acertei. É saber que ele é crescente em nossas vidas. Porque ele desafiará você a apresentar a sua fé para Deus. Eu posso ficar gritando, duplo favor, dupla honra, duplo favor, mas Deus vai nos desafiar, William, pastor, apóstolo, a apresentar a sua fé para Ele. E todas as vezes que nós apresentamos fé para Deus, Deus nos entrega a honra. Pegou? Todas as vezes que você apresenta fé para Deus, Deus te entrega a favor. Então, se você tem que brigar por alguma coisa aqui nessa noite, e na sua caminhada, Deus, eu preciso de fé. Que a minha fé seja gigante. Aí, para a fé crescer, eu tenho que te dar algumas receitas aqui, né? 2 horas, 3 horas no Instagram, no Face, esquece que não vai ter fé. Na telinha, não vou falar, também não vai ter fé. Não vai ter fé.
Porque a fé é gerada pela palavra. Ouvir a palavra. Se permitir ser contagiado pela palavra. O Flamengo é bom, mas não vai te dar fé. O Botafogo está melhor agora, não vai te dar fé. O Vasco também não vai te dar fé. Nenhum desses camaradas aí vai te dar fé. Ah, mas não vai te dar fé. A fonte da fé é Jesus. A fonte da fé é a palavra de Deus. A fonte da fé é as Escrituras. E nós já saímos na frente dos heróis da fé. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Estava lá no seu texto, você pregou quinta-feira passada. Ele disse, nós não somos como os do passado, que a gente recebeu uma porção do Espírito. Nós temos o Espírito Santo. E ele disse, quando nós pecamos, ele fica desativado. Nessa noite, ele está ativando-se pela palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, queridos e amadas, apresente sua fé e Deus te entregará a honra. Olha o que diz o Salmos 3,6. Isso é para os fortes. Não temos os milhares de inimigos que nos cercam por todos os lados. Verso 8. Porque do Senhor vem a salvação. E sobre o teu povo a sua bênção. Se é povo de Deus, sobre a sua vida está a bênção do Senhor. E por quê, pastor? Porque a palavra diz que está. E se a palavra diz que está, ninguém pode mudar. O desafio aqui não é Deus te abençoar. O desafio é que você acreditar que você é abençoado. O desafio é você mudar essa chave. Porque às vezes nós ainda estamos com a chave como Israel no Egito. Costumamos dizer, eles saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Eles estão em direção a Canaã, a terra prometida, mas a mentalidade deles estava no Egito. E Deus já faz eles sair próspero, porque os egípcios entregaram riquezas para eles entenderem um pouco. E no meio do caminho lá estava o mesmo povo lá, dizendo, se eu tivesse comendo a cebola, eu não sei o que era do Egito. Por quê? Por quê? Porque o corpo estava livre, mas a mente estava presa. E você nunca vai viver nada em Deus se a sua mente não for liberta. Paulo diz em Romanos 12, renovai-vos, transformai-vos o vosso mundo pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que a gente fica guerreando porque temos muitos estigmas na nossa vida, porque nascemos de família assim, porque nossos pais eram assim, e essas maluquices todas que tentam impor sobre nós. E às vezes vemos repetindo na nossa geração problemas que aconteceram lá atrás. Só que eu tenho verdades para você. Um dia alguém foi para a cruz por mim e por você e disse, eu estou aqui para quebrar toda maldição na vida de vocês. Como vivo isso, pastor? Simples, fé. Eu preciso crer. É tão simples, irmãos. É olhar para as Escrituras e decidir acreditar no que ela está dizendo. Ainda que o que ela está dizendo seja contrário àquilo que eu estou vivendo. Porque muitas vezes o que nós estamos vivendo é completamente, não é contrário no sentido de pecado não, tá? É um contraponto dentro das nossas verdades. Aí estavam os discípulos desesperados, como muitos de vocês. Não sei porque eu estou falando que tem gente desesperada aqui. É outro lugar, é porque eu ia pregar em outro lugar hoje. Vamos lá. Estavam os discípulos, Senhor, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, vou chegar em casa, a esposa vai me pegar, não dá para pagar fatura, não dá para resolver nada. E Jesus, tranquilo, me empresta o barco. Ele, no desespero. Depois que pregou, acalmou o coração deles. Vocês conhecem o texto? Acalmou o coração deles, eles estavam em paz. Não vou entrar no mérito, né? Agora vem Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim, agora vem Jesus. Pregou. Entendeu na dimensão espiritual que o coração deles estava pronto e vai desafiá-los. Volte ao mar e lance as vossas redes para pescar. Aí a mente humana, a sua, Senhor, trabalhamos a noite toda. Aí o socorro do Espírito Santo, mas sobre a tua palavra. Eu penso que ele falou, trabalhamos a noite toda. Aí o Espírito Santo, na mensagem que Jesus tinha pregado, despertou eles. Rapaz, não avance nesse discurso não. Porque tem discurso, palavras que proferimos, que nós temos que bloqueá-la e mudar. Porque as nossas declarações são poderosas.
As nossas declarações são poderosas. Por quê? Porque elas são ditas por homens e mulheres que têm o Espírito Santo, a mente de Deus. A palavra de Deus fervilha dentro de nós. Então por isso que nós temos que ponderar e muito o que nós estamos declarando na nossa vida. Porque o resultado da nossa vida muitas das vezes é fruto daquilo que nós estamos declarando. E aí Pedro tinha, não, trabalhamos a noite toda e o negócio está ruim para o nosso lado. Ele, opa, mas sobre a tua palavra, ele muda o discurso, ele muda a chave, ele se transforma na mentalidade dele e diz, nós lançaremos a rede. O céu celebrou naquele momento. Eu quero crer que nessa noite os céus estão celebrando pela sua vida aqui nesse lugar. Aprenda, irmãos, eu costumo dizer na igreja, qual é a diferença em pensar ser escasso, pobre e miserável, e em pensar ser próspero, rico e bem sucedido? Tudo é pensamento. O que te custa? Pensamento. Só que pensamentos geram atitudes. Então se eu penso que sou escasso, pobre e miserável, as minhas atitudes serão de pobre, escasso e miserável. E atitudes geram resultados. Pensamentos, emoções, emoções, atitude, correção. E atitudes, resultado. O que adianta eu ter esse copo d'água? Sei que está aqui, que é para mim, mas eu não bebi. Ele vai continuar sendo um copo d'água, vai estar ali para mim, mas eu não vou desfrutar. Muitos do povo de Deus não conseguem entender isso. Eu digo que você deve brigar pela sua fé, mas briga, jovem, para melhorar a sua mentalidade. Quando você for nas escrituras, Espírito Santo, o que tem aqui que eu ainda não estou conseguindo entender? Me faça entender. Me ajuda a compreender. Por que o pastor está falando isso? É isso que tu tem para a minha vida? Essas são as perguntas. Agora tem alguns que estão dizendo, que hora que vai acabar o culto? Já é 9h15, esse cara não vai parar não? São perguntas. Eu não vou acabar agora, porque eu vejo o culto de vocês acabam 11 horas da noite. Então eu estou muito preocupado com o horário. Eu vejo. Estou brincando, apóstolo. Então, se ajeita aí que ainda tem muita coisa para você aqui. Estou brincando. Só teve um glória aqui. Só um cara que me deu brincar. Amém, queridos. Fique ligado, atento, atenta. Não é ano de distrações. É ano de puxar milagres. É ano de atrair favor e honra. É honra sobre honra, favor sobre favor. Pastor, me dá um conselho? Sim, claro. Sugiro você construir celeiros maiores. Vou dizer de novo. Sugiro você construir celeiros maiores. É bom, né? Nenhum celeiro é ampliado se este aqui não for ampliado. Porque você só faz aquilo que você acredita. Então, a gente vai reduzir o glória a Deus. Tem que melhorar aqui, queridos. Porque na percepção que você estiver aqui, você pode chegar em casa e dizer assim, eu vejo meu marido salvo e ninguém pode mudar isso. Eu vejo meu filho restaurado e quem pode mudar isso? Quem pode mudar? É a sua declaração de fé. Eu creio. Eu creio que eu já me vejo, sei lá, cara. O Tribunal de Justiça, você é juiz. Desembargador, não, você está muito velho, mas juiz primeiro. Você é um oficial da aeronáutica, da marinha, do exército. Você tem que se ver. O problema é que a gente tem dificuldade de se ver. Então você tem que pedir assim, Deus, que eu possa ver como o Senhor me vê. Porque Deus, quando você coloca o sonho no coração, é porque Ele já te projetou lá. Não se empolgue. Ele já me projetou lá, mas Ele coloca um caminho para me seguir. Ele já tem um fim para a minha vida, mas isso não quer dizer que este fim será o que vai acontecer. Ele vai me colocar agora no caminho e dizer, meu filho, ande no caminho. Para que você possa ter o fim que eu desejo. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então pense na sua faculdade, mas pense com excelência. Não se desvie lá, por favor. Pense no sucesso da sua empresa. Mas pastor, eu não tenho empresa ainda. Já tinha que mudar o discurso. Tem que dizer, eu tenho uma empresa. Não importa, queridos. Não importa qual seja o seu sonho, o seu projeto. Nós estamos falando de Deus, que traz a existência para a nossa vida. Deixa eu correr aqui.
Você não vai embora 11 horas, não. Então é ano de romper. Construa celeiros maiores do que o que você já tem. Porque os que você tem vão romper. Vou dizer de novo. Os que você tem... Por que vão romper, pastor? Porque a palavra pregada aqui é absurda, meu irmão. Não tem como não romper. Aí vai dizer, ninguém pode colocar vinhos novos em odres velhos. Então a gente tem um desafio aqui, né? Cresça aqui na sua forma de pensar. Quem é o herói da fé? Abraão. Crise de Abraão, tenda. Tenda. Deus foi lá bater um papo com ele. A primeira coisa que Deus falou, Abraão, não dá pra gente conversar aqui dentro não. Por quê? Aqui está muito confinado, esse negócio está fechado, pô. Como é que você vai ver aquilo que eu tenho para mostrar para você? Sai daí da tenda. Aí Abraão, todo mundo saiu da tenda. Agora sim, aí desafiou ele, viu? Porque ele vai te desafiar. Aí vai dizer, olha para o céu, Abraão feliz. Ah, mole, o que o Senhor me pediu é mole. Agora conta as estrelas do céu, se é que pode. Aí Abraão loucamente, 1, 2, 3, 4, daqui a pouco caiu um. Ai meu Deus, 1, 2, 3, 4, ele ficaria a noite toda. Porque Deus é grande. As promessas de Deus são grandes. O favor de Deus é grande. A benignidade de Deus é grande. A misericórdia de Deus é grande. O Deus que nós estamos adorando é grande. A igreja do Senhor é grande. E se tudo nele é grande, minha irmã, eu posso olhar para a minha vida com toda simplicidade e humildade, mas saber que ele me faz grande. Agora eu preciso entender que toda a grandeza dispensada de Deus na nossa vida é misericórdia, graça e bondade. É você olhar e dizer, não sei como cheguei aqui, mas já que cheguei, eu vou desfrutar e vou glorificar Deus. Escute, digo isso do maior produtor de milagre, que entrega dupla honra, Jesus. Digo isso naquele que tem toda a honra, a glória, todo o louvor, majestade, que pega 5 pães e transforma em 5.000 peixes, em 5.000, e pega 7 pães e transforma em 4.000. Atenção, esse nível de honra é para quem tem disposição de glorificá-lo. Vou dizer de novo, esse nível de honra é para quem tem disposição de glorificá-lo. Você sabe o que é? Sabe o que é disposição de glorificá-lo? É entrar num culto como esse e ninguém precisa falar para você, dá glória a Deus aí, irmão, porque isso já está dentro do seu coração. Ah, levanta a mão, não precisa, porque a tua mão já está lá em cima. Quando alguém fala, minha lamparina está acesa, fala, pastor, já queimou tudo aqui. Que é um coração agradecido. Um coração agradecido atrai favor. Diga para o seu irmão, um coração agradecido atrai favor. Então, em vez de entrar nesse tempo de reclamação do marido, da mulher, do dinheiro, reclama do salário para você ver que não vai dar para nada. Pare com isso. Olhe e siga o modelo das Escrituras. Eu te dou graças, Senhor, porque essa é a minha porção. E se eu quero aumentar a minha porção, eu aumento a minha semeadura. Porque semeadura aumentada, porção aumentada. A gente quer muito de Deus, né? Mas semeia pouco. Quando digo aumente, é porque se você não fizer, vai parar. E por quê? Escute, acabaram-se as vasilhas, mas não acabaram o azeite. Quem tinha que trazer vasilhas? Não era Deus. As vasilhas se acabaram, mas o azeite não. Acabaram-se os barcos, mas não os peixes. Acabou a fome, mas não os pães e peixes. Dupla honra não é um ato de milagre, escute, escreva, ou duplo favor. Não é um ato de milagre só para a necessidade, porque se fosse só para a necessidade, por si só estava muito bem, muito bom. Dupla honra, duplo favor, é para transbordar celeiros e subir de nível. Duplo favor é transbordar celeiro e subir de nível. Se eu creio, se eu entendo isso, não esquece, ninguém me para. Escute, que a palavra queime em seu coração, ao ponto de você se perguntar, quando viveu o duplo favor, Deus transbordando seus celeiros e te fazendo subir de nível, você se vendo e se perguntando, não sei como cheguei aqui, é nisso que creio,
não é milagre para necessidade, mas é milagre para transbordar. Porque, irmão, durante muito tempo o pastor falou aqui na palavra de oferta, essa mentalidade de miséria, de pobreza, ok. Mas ele disse assim, durante muito tempo nós orávamos, Senhor, me ajuda para que eu tenha o pão amanhã. Não, pelo amor de Deus. Oramos por milagre de necessidade, que é um cartão, um problema momentâneo que a gente tem. Estou falando que você não deve orar não, mas eu estou falando que você deve melhorar a sua oração. Ele disse aqui, vivereis e comereis o melhor dessa terra. Então não é só para necessidade, é para transbordar e subir de nível. Não sei como cheguei aqui, você vai se perguntar. Que a palavra queime no seu coração. Dedique sua vida em conhecer os propósitos de Deus. E mesmo que você considere os seus planos bons, confie nos planos do Senhor para a sua vida. Deus te deu capacidade de planejar. Porém, Provérbios 16:1 diz que o Senhor é quem dá a palavra certa. Esteja disposto a tal maneira que se Deus chegar e dizer, mude esses planos, porque eu tenho esse para você, você tem a disposição de rasgar os seus e permitir que Ele escreva os deles na sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Dupla honra é ano de avanço, é ano de entrega. Dupla honra é o Deus da Bíblia. No capítulo 61 de Isaías, pois lá atrás Deus profeticamente já havia sinalizado o que faria com aqueles que o recebessem. Diz o texto de João 1,12. Mas a todos quanto receberam, vou dizer de novo, mas a todos quanto receberam, vou dizer de novo, mas a todos quanto receberam, vou dizer de novo, mas a todos quanto receberam, até que aqueles que o receberam entendam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, Lucas capítulo 15, 22, só mais alguns minutos. Jesus, o Pai, nos deu um espólio do absurdo do que o Pai faz e fez com aqueles que o conhecem. E eu espero que você não só o conheça, mas que você creia nele também. Vem comigo. O Pai, no Lucas 15, 22, traz vestes novas para os filhos e tira a da humilhação e da vergonha, e da pobreza e da escassez. Coloca as vestes festivas novas no filho. O Pai traz um anel, sinal de autoridade, respeito, restauração. Não se esqueça, o Pai te entrega um anel. Anel aponta para nobreza, filiação, aliança. Eu creio que isso está na minha vida. Eu estou aqui para ajudar você a crer que isso está também na sua vida. Poder marca de que em sua vida há uma conexão. Quando você usa um anel, aponta para uma conexão. Essa que está na minha mão é porque eu estou conectado à minha esposa. A Bíblia fala de um anel que o Pai entregou na mão dos seus filhos, dizendo, Ele está conectado comigo, Ele está conectado comigo, Ele está conectado comigo, Ele está conectado comigo, Ele está conectado comigo. Marca de uma vida de conexão com alguém, apontando que você concluiu mais uma etapa. Estava eu no corredor do tribunal, conversando, conheci ali mais um pastor amigo, e ele estava com o anel. E fazia questão de mostrar o anel. E eu entendi que aquele anel era da graduação dele. Aquele anel no dedo dele estava dizendo que ele cumpriu mais uma etapa na vida dele. Porque anel aponta autoridade e cumprimento de mais uma etapa. Quando o filho volta para a casa do pai, o pai se preocupa em trocar as suas vestes e olha para ele e diga, coloca um anel na mão dele. Espiritualmente há um anel que Deus colocou na minha mão. Vou dizer de novo. Isso é fé, meu irmão. Há um anel que Deus colocou na minha mão, dizendo, tenho conexão, estou debaixo de autoridade e cumpri mais uma etapa na minha vida. Depois que o filho estava pronto, festa. Vou dizer de novo. Depois que o filho estava pronto, festa. Vou dizer de novo. Depois que o filho estava pronto, festa. Quando nós estamos prontos, e como é que nós nos aprontamos? Quando nós cremos que nós somos revestidos com essas verdades.
Deus disse: agora se prepare, porque agora é hora da festa. Betel está vivendo festa. Tem um texto que fala de festa, que tinha um convidado não desejado. O que você tem que fazer? Senhor, que eu esteja apto para viver essa festa, porque eu já entendi que eu sou filho. Apontando para que ele cumpriu mais uma etapa. Porém, esse anel é tão excelente no duplo favor, pois ele é dado por uma vitória, não minha, mas uma vitória de Cristo. Porque ele venceu por nós, e ao vencer por nós, ele, glória a Deus, ele nos entregou os despojos. O Pai tira os pés dele do chão. Você está autorizado a andar, como diz Hebreus capítulo 3, verso 19. O Senhor soberano é a minha força. Repita comigo: o Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como dos servos, mais alto, e me faz andar em lugares altos. Pois se as pedras estiverem no caminho, elas não te machucam. Nós temos a armadura de Deus. Mas são os pés que, firmados na rocha, nos mantêm firmes. Amado, cada dia em que você descobrir quem você é em Cristo, você vai entender que há uma promessa de restauração, que há uma unção sobre a sua vida, que há uma libertação ativada sobre você, que há uma abertura de prisão e que nada nem ninguém pode te aprisionar de novo, que há uma promessa de vida e prosperidade abundante. Eu queria que colocasse o texto, é o último texto, Gênesis capítulo 41, verso 49, quero ler ele com você, e vou finalizar minha fala aqui. E foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento, eu gosto disso, que desistiu de ficar pensando e contabilizando as cifras. Deu para você, pastor? Eu profetizo isso nas suas finanças e na finança da sua igreja. Porque Deus não quer que eu e você fiquemos contando. Tem gente que fica assim, hoje é dia 14, né? Ai, meu Deus, doido para chegar ao final do mês, porque o salário já foi embora. Esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Escute e escreva. Escute e escreva. Deus quer, e eu posso dizer isso, que você tenha muitas preocupações, mas menos preocupações com dinheiro na sua vida. Que você se preocupe com o reino, com a obra, que você não se preocupe com oferta, que você não tenha data pré-estabelecida para as coisas financeiras da sua vida, da sua igreja, da sua vida, porque você vai ser abundante. Está lá José tentando contar, até que ele foi vencido por Deus e disse: desisto, eu não vou mais contabilizar nada, porque o que Deus está fazendo é algo absurdo. Irmãos, eu sei que tem gente que é difícil entender, acreditar nisso, eu entendo. Mas eu penso que você tinha que estar desesperado na sua mente, aí, dizendo: Deus, eu preciso alcançar essas verdades. Porque eu não posso viver nesse tempo tão limitante na minha vida. Eu quero ter uma vida próspera. Eu quero ter uma casa próspera. Eu quero ter uma família próspera. Eu quero ser abundante em tudo que fizer. Eu não quero me preocupar na hora da oferta. Eu não quero me preocupar com dinheiro na minha vida. Que as suas preocupações sejam outras. Que você pare, faça como José. Ele estava tão abençoado, bota ali para mim, filho, que chegou um momento que ele disse assim: não contarei mais, não vou contabilizar mais, porque ele estava dizendo assim: Deus me venceu. Por mais que eu tenha capacidade de gestão, não consigo mais contabilizar e essa versão é poderosa, as cifras. Deus está dizendo: vai chegar um tempo que você vai desistir de contar as cifras da sua vida. É possível, meu irmão, minha irmã. Está aqui, está aqui como fonte. Nós temos que encarar esta palavra. Escute. Esta palavra, ela funciona na nossa vida na proporção que nós cremos que ela funciona.
Eu creio nisso. Eu creio nessa provisão incomum de Deus. Eu creio em sair desse tempo limitante de escassez. Mas toda quebra de escassez passa do princípio de quebrar a sua mente. O primeiro passo é você começar a acreditar na possibilidade. E a pergunta é: por que não ser próspero? Por que não ser abençoado? Por que não ter suprimento em fartura? Por que não? Por que não? Se você tiver essa resposta, você traz para mim. Porque não existe, queridos. A vontade de Deus é fazer com que você seja próspero em tudo que você fizer. Segredos. Todos os dias. Todos os dias. Eu sempre digo isso. Eu leio Gênesis capítulo 1. Eu gosto de dar minha receita, porque está funcionando na minha vida. Eu leio Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22. Fala dos dízimos. Eu leio Deuteronômio capítulo 28. Sobretudo na parte da bênção, que Deus diz, todos os dias. Porque eu acredito nisso. Eu estou vivendo isso. Todos os dias. Ano passado e esse ano, eu leio o livro de Provérbios todos os dias. Ano passado eu li 12 vezes. Esse ano já estamos em fevereiro, já estou indo para a segunda vez. Fiquei muito feliz, meu neto de 9 anos. Claro que ele barganhou comigo, tive que dar um Play 5 para ele. Mas eu falei: você vai ganhar quando você terminar de ler o livro. Ele leu em 17 dias. Aí veio barganhar comigo de novo, querendo um PC. Eu falei: agora não, agora vai ser em 30. Porque senão eu vou ficar... Mas botei ele para ele e fiquei feliz por trazer essa marca na vida dele. Porque eu acredito que ali está a fonte. Por que Salomão era próspero? Que mente ele tinha? O que ele entendia que nós precisamos entender? Só que ele deixou a receita para nós. Leio todos os dias Isaías capítulo 61, porque é o tema do nosso ano, todos os dias. E agora eu estou com uma leitura diferenciada. Vou falar para vocês. Eu estou em Mateus, agora em Marcos. A minha Bíblia, em algumas, tem essas letras vermelhas aqui, né? Essas letras vermelhas, se você não sabe, é quando Jesus fala. Eu só estou lendo as falas de Jesus. Eu finalizo a minha leitura só com as falas de Jesus. E eu digo: que códigos tem aqui, Senhor? E se você perceber, você vai ver que as falas deles são espaçadas, mas elas se encaixam, William, como se fosse um texto bem... Meu irmão, eu estou te dando a receita. Porque sucesso deixa rastro. Tudo que você quer fazer, quer viver, alguém já está vivendo. E se você quiser o que não existe, Deus traz a existência para entregar para você. Que Deus te abençoe. Apóstolo, muito obrigado. Vamos se colocar de pé. Obrigado pelo carinho. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu... Depois de uma palavra poderosa dessa, adore ao Senhor. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.